Então, o custo ou a gestão de perdas gerava um impacto à segurança. O retrabalho tinha impacto, então a gente criou um cluster de vários indicadores que geravam impacto à segurança. E, incrivelmente, o meu perfil de perdas reduziu o meu número absoluto de eventos. E eu comecei a ser assertivo, porque a gente tinha um direcionador de atendimento à segurança. Tenho que andar em todas as áreas. Não, eu tenho uma visão de Pareto, eu quero ir na área que está precisando de mais ajuda. E a gente conseguia medir isso, e o Planet Manager, a alta liderança, começou a dizer: por incrível que pareça, aonde eu estou mais perdendo na minha produção, aonde eu estou tendo maiores desvios vinculados à segurança. E a bandeira de segurança estava muito vinculada a conter perdas. Ou seja, faça-se uma boa gestão de perdas, uma boa gestão de recursos de pessoas, e você vai estar fazendo segurança. Em nenhum momento a gente parou de falar do indicador reativo taxa, porque como a questão de cultura que tem organizacional e tem as culturas do indivíduo, dos modelos de gestões, né? E uma liderança que muitas vezes pode ser situacional. Então, após feito o diagnóstico relacionado à cultura, clima, que a gente pegou todos esses indicadores, eu percebi que aonde é que eu mais errava? Eu fazia uma baita análise crítica e descia um pacote de ações como um todo, por igual, para toda a base da liderança. Isso foi um fiasco dentro do meu modelo de gestão, porque, apesar de uma boa análise bem estruturada, em modelos de Greenbelt, metodologias ágeis, ela não se fazia percebida. E com o diagnóstico, eu percebi que alguns líderes estavam em estágios evoluídos, alguns estavam em formação de processo, e para cada estágio, a prateleira de produtos era diferente. Então, para um líder que ele é interdependente, que ele é uma referência, a gente dava produtos para que ele puxasse workshops, para que ele conduzisse projetos técnicos de maior abrangência, aquele líder que ele é uma referência dentro do time, e o conceito de liderança que a gente traz muito é a capacidade, principal característica, a capacidade de influenciar pessoas. E a gente começou a identificar quem são esses líderes, desvinculados dos cargos. Então, aquele operador que toda vez que ele falava, ele influenciava pessoas, os setores que influenciavam mais a decisão da planta. E eu percebi que cada setor, cada modelo de liderança tinha diagnósticos e enquadramentos diferentes. E as propostas de ações, suporte à liderança, eram diferentes. Então, aquela teoria de tratar a cultura ou o desvio de perdas como um adoecimento, aonde o usuário, né, ele tem um tratamento individualizado, fez sentido. Aí a gente começou a ter mais portas abertas dentro do modelo de gestão de saúde e segurança junto à liderança. Isso foi fantástico. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje nós vamos entrevistar Márcio Eugênio, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, com MBA em gestão ambiental e sustentabilidade e atualmente gestor de HSE de uma grande montadora de automóveis no Nordeste brasileiro. A gente vai falar sobre vários temas, como cultura e segurança, gestão de riscos e temas ligados à segurança do trabalho. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho,
Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Márcio, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, Alexandre. Agradeço a oportunidade de poder falar de temas tão legais aqui, que é prevenir acidentes e como é que a gente permeia dentro dessas novas visões e culturas, né, nas organizações. Muito obrigado. É um prazer te trazer aqui para o nosso programa. Márcio, eu queria eu queria conversar sobre alguns temas, né? Falar um pouquinho sobre cultura. Você está numa região, né? Você está em Pernambuco, aliás, quase na Paraíba, né? Goiânia é a cidade, você mora no eixo Recife-Goiânia, né? Atuando numa montadora de veículos na região Nordeste. A gente vai falar sobre isso, a importância de uma empresa desse porte para a região e também a questão cultural, porque a gente está trazendo alta tecnologia, um setor de ponta, né, da indústria mundial, por uma região lá, a região de Goiânia é uma interiorzão do Brasil, né? Então, acho que isso também é legal de falar um pouquinho desse, vamos dizer assim, não é um conflito, mas vamos chamar de conflito, né? Que é a alta tecnologia com o cara a 5 quilômetros da empresa, o cara está lá com um arado de boi puxando, né? E talvez o filho desse agricultor vai ser um funcionário da fábrica e tem toda a questão de cultura de empresa. Eu queria conversar com você exatamente com isso, nessa questão. Você tem experiência em várias grandes empresas, né? Trabalhou em grandes setor siderúrgico, e agora hoje está numa montadora. E nesse trabalho, como é que você vê assim a evolução, né, do processo? E a forma com que a empresa vê a segurança, né? Obviamente que uma grande empresa fica mais fácil de se falar em segurança. A gente fala de uma grande corporação, né? Os valores de segurança são mais simples. Mas como é que você vê, assim, no sentido geral, o empresário e o tema segurança e saúde no trabalho? Ah, que bacana você falar. Primeiro, eu queria contextualizar o quanto o papel social, hoje em dia a gente vê, não é só o emprego, mas o papel social da organização, né? Então, está dentro no interior, onde você está promovendo uma transição cultural de uma economia que vinha muito suco-coleira, da agricultura de subsistência, e é isso mesmo, né? Então, você, de repente, chega a uma alta tecnologia, novas prospecções em termos de cultura e competências dentro da região. Então, estar em uma organização que tem um propósito social, que promove essa transição e as novas possibilidades, isso é muito legal. Isso daí, digamos que seria disruptivo dentro da região, né, como a gente fala, e os desafios culturais que isso traz também dentro de uma transição de alta tecnologia, robôs, né, cenários que não são comuns dentro do nosso histórico econômico, né? Então, esse é um baita desafio. E nesse desafio, a gente começa a discutir o seguinte: como é que a gente consegue trazer uma visão mais prática, né? Hoje se fala de tendências em relação a novas visões de segurança, olhares para o risco dentro da nova NR1, mas como é que eu consigo trazer esse número dentro de uma linguagem do executivo, dentro de uma linguagem de estratégia, para que eu possa realmente fazer parte da mesa da tomada de decisão e, como área de apoio, influenciar, né? Estamos aqui para influenciar para tomar decisão. Então, eu penso muito nesse cenário de transição, de pegar todo esse arcabouço literário e trazer isso para uma visão prática em que a gente possa trazer à mesa tomadas de decisões mais assertivas e ajudar a gente também no processo de transição cultural, né? De uma segurança que saia do faça porque é padrão. E aí a gente começa a faça trabalhar porque os agentes a lei manda, né? multiplicadores. Ou faça Porque porque a lei manda, né? E é bacana você trazer isso, porque em muitos dessa trajetória de buscar conhecimento nessa visão de comportamento,
dessa integração com o risco, né? Porque de vez ou outra a gente escutava temas que se repetiam, ou jargões que se repetiam no que tange a falta de percepção de risco, falha do comportamento seguro. E o que é esse percepção de risco? O que é esse comportamento seguro? E a gente começou a entender, primeiro, começa pelo o design de cultura da organização. Como é que ela trabalha a cultura de segurança? Como é que a empresa ela se propõe dentro dessa cultura de segurança? Porque também não adianta você vir com novas visões, mudar a placa, tirar aquela placa de contador de dias sem acidentes, onde você ainda não fez o diagnóstico correto da empresa que você está inserido, para que você faça uma curva mais salutar de influenciar para poder realmente fazer essa transição de segurança. Então, isso é bacana, né? Isso me deu um novo olhar para que a gente possa trabalhar o tema. Então, esse, sim, se tornou um baita desafio dentro do novo modelo de gestão, né? Legal. Você passou um material e tinha uma apresentação que tinha um ranger, né? Um ranger de pontos que levava em conta a empresa para a partir de, digamos, de indicadores, não de segurança, indicadores também de produtividade, né, coisas que para o dono da empresa são indicadores mais familiarizáveis, né, familiarizados Isso. por ele. Fala um pouquinho sobre esse modelo e como é que você chega nesses números e como é que isso baliza para a empresa em que grau de segurança ela está no momento dela. Isso daí, dentro da transição que a gente falou, toda vez a gente levava à mesa taxas de acidentes, né? Um indicador muito retrovisor. Então, primeiro a gente dizia, poxa, levar um indicador de taxa, uma curva de conta de chegada em relação à taxa, não é isso que a gente quer. Não é isso que vai fazer a diferença para um resultado, para que realmente a gente comece a trabalhar uma cultura de segurança. E a gente começou a olhar, pô, o que é que a turma da manutenção leva? O que é que a turma da produção leva? Qual é o olhar do estratégico, da alta governança, né? O que é que eles prendem um olhar? A turma está pensando na parada da máquina, no indicador de OEE, de produtividade, o retrabalho, a questão da hora homem trabalhada, né, excedente, porque tudo isso está vinculado a custo. E a gente precisava trazer uma visão de segurança voltada a custo, né? Custo ou mais inserida ou integrada aos indicadores de produtividade. Aí eu deixaria um pouco de ser mais romântico quando a gente fala de comportamento, né? A gente romântica é importante, se cuide, mas assim, traz na prática isso. E em 2003 a gente começou a desenvolver um trabalho, não aqui na organização, onde eu vi pela primeira vez a turma falar dessa questão de como medir comportamento. Como eu posso medir cultura, né? Quem é a organização dentro de uma estratégia de hate mentes, né? Corações e mentes, que traz muitas novas visões de segurança? Ou seja, eu tenho que trabalhar a parte do coração das pessoas, campanha, capacitação, o diálogo, a escuta ativa, mas eu preciso ter essa parte de mais cerne, né? Onde eu vou fazer os meus indicadores de produtividade, entregas. Então, esse foi um grande desafio, fazer esse corações e mentes trabalhar, né? Porque segurança não é só campanha, né? Segurança não é só um requisito legal que a gente quer entregar. E a gente precisava o seguinte, eu preciso entender quais são os comportamentos organizacionais, quais são os objetivos e resultados e como é que eu consigo integrar isso. Aí nasceu o primeiro cenário dentro desse comportamento, onde a gente conseguiu ver formas de enquadrar a cultura da empresa como uma assessment, né? Um autodiagnóstico, uma foto da empresa. Então, assim, a empresa que eu estou inserido, ela é patológica, acidentes são comuns, porque nessa nova visão de segurança a gente trata o indicador como uma doença e a empresa como um hospedeiro dentro desse indicador. Como é que ela está nesse termômetro? Ela é patológica, ela é reativa, né? Ela precisa ter eventos para poder promover as suas ações, né? Ela é proativa em relação a, antes de um evento, ela já está trazendo o tema, e
chamamos empresas de várias, uma, duas ou três empresas que traziam esse olhar ao tema e começamos a medir. E dentro dessas medições, dos modelos propostos, o pessoal trazia alguns enquadramentos de categorias, né? Mas que não tinha uma variável como a produção tem. E tem uma máxima dentro da variável de produção que a gente via que o desvio ou a inconsistência operacional era um fenômeno dentro de processo produtivo. E eu dizendo, caramba, olha que interessante. Então, é um indicador que tem uma variação. E como eu trago esse indicador na visão de segurança? Então, hoje, quando eu vou em uma área e eu quero ver comportamento e cultura, né? Então, e clima, principalmente, porque clima é interessante. A cultura é longo prazo, o clima é imediato. Uhum. Se você teve um acidente naquele dia, você alterou o clima. Claro, claro. Você não necessariamente alterou a cultura, né, de uma empresa ou organização. E como a gente conseguia customizar isso? Então, quando eu chegava no quadro produtivo, a gente percebia muito, olha, o indicador daquela máquina de horas homens trabalhadas, horas produtivas dela, está comprometido, e isso, consequentemente, gera mais retrabalho. Então, o meu HH vai aumentar. E o meu custo dentro do produto final, da curva do produto, também aumenta. Eu digo, é esse o indicador, é isso que a gente tem que buscar. Como é que eu. Então, segurança não tinha mais o falar de segurança antes, para depois falar de produção. A gente começou a falar de segurança dentro do indicador produtivo. Então, eu já chegava na área e dizia, cara, o teu OEE, ele está bem baixo, e isso vai gerar algum tipo de curva de retrabalho. Como é que você está pensando para fazer a retomada operacional? Como é a cadeia de ajuda que você está acionando? Então, a gente começou a direcionar o indicador de segurança junto com produtividade. E aí começou da média. Aí a gente começou a falar a linguagem do cliente. Eu não cheguei em nenhum momento para falar que o requisito normativo, que é importante, que a gente tem que seguir, são Claro, itens de claro. compliance, mas o dia a dia do acidentário, ele se fazia mais nítido, mais integrado, quando a gente mapeava a minha rota de inspeções dentro da área crítica. E a área crítica é a área que estava tendo maior impacto produtivo. E aí, esse indicador a gente começou a ver conforme perfil de perdas. Então, para cada cenário do perfil de perda, seja de máquinas, homem-hora, retrabalho, perfil de idade das equipes e aderência ao perfil de treinamentos, capacitações, a gente dava um peso. E o que era bacana, às vezes o assessment, todo mundo numa declaração dizia, eu sou interdependente, mas depende do tema. E você não é 100% uma categoria. Depende do que é o item que você destaca como prioridade, né? Mas segurança é cultura. Mas você está dentro de uma cultura de prioridades. Então, qual que é a prioridade para você? Parar a máquina, porque o impacto dentro do teu custo, reduzir as perdas dentro do teu custo. Então, se você está preocupado em reduzir as perdas dentro do teu custo e as intervenções na máquina serem de menor tempo, você está falando de segurança. Você está falando de aderir ao teu melhor planejamento, com a equipe mais pit stop, preparada para reduzir esse menor tempo e, consequentemente, ter uma decisão que ela seja mais duradoura. Porque não adianta resolver o problema agora se você vai ter uma intervenção mais a futuro. Então, a gente começou a trabalhar e entrar na segurança dentro do planejamento estratégico, da manutenção e da operação. E aí começou da média. Faz E muita nesse diferença, indicador, né? a gente olhava as perdas. Quando você via as perdas ao final do processo, num período de análise crítica, todo final do mês a gente faz uma análise crítica. E Sim. aí, qual foi o perfil de perdas produtivo? E com base na análise crítica, teus resultados, acidentes, horas perdidas, a gente enquadrava se aquele setor ele estava reativo, ele estava dependente, né? Ele era interdependente. Então, qual era o cenário do setor? Então, a gente criou uma escala de uma como medir a cultura tanto do setor como da liderança e das práticas de gestão vinculadas que geravam impacto à segurança. Então, não eram todas as práticas, mas aquelas que geravam algum tipo de impacto em segurança. Então, custo ou a gestão de perdas geravam impacto à segurança. O retrabalho tinha impacto, então a gente criou um cluster de vários indicadores que geravam impacto à segurança. E, incrivelmente, o meu perfil de perdas
reduziu o meu número absoluto de eventos. E eu comecei a ser assertivo, porque a gente tem um direcionador de atendimento à segurança. Tenho que andar em todas as áreas. Não, eu tenho uma visão de Pareto, eu quero ir na área que está precisando de mais ajuda. E a gente conseguia medir isso, e o Planet Manager, a alta liderança, começou a dizer: por incrível que pareça, onde eu estou mais perdendo na minha produção, aonde eu estou tendo maiores desvios vinculados à segurança. E a bandeira de segurança estava muito vinculada a conter perdas. Ou seja, faça-se uma boa gestão de perdas, uma boa gestão de recursos de pessoas, e você vai estar fazendo segurança. Em nenhum momento a gente parou de falar do indicador reativo taxa. Então, essa é uma curva, né? E o comportamento, ele apenas é uma variável, porque esse comportamento no indivíduo ou na liderança, ele tinha uma influência direta dos indicadores produtivos organizacionais. Muito Então, legal. um estava setado ao ambiente, né, que ele estava contido. E em cenários de estresse, pânico, as tomadas de decisões vinham para resolver o problema e o gerenciamento do quanto eu queria correr risco, né? Então, a gente saía de uma segurança mais literária e ia para uma segurança na prática. E Deixa, começava a medir os erros, né? deixa eu te provocar. Eu sei que você embarca no raciocínio, é difícil interromper, mas eu queria. Você me falou uma coisa que, para mim, pode ser até ingenuidade, mas eu achei bem interessante, que quando a gente fala em cultura de segurança numa empresa, a gente está falando de culturas de seguranças de diferentes departamentos que são quase uma empresa, né? E essas É isso. culturas estão muito ligadas às chefias, aos gerentes, né, daquele departamento, daquela área, né? E isso, às vezes, acaba sendo um problema para ter uma cultura da empresa, porque eu tenho liderança que são de um jeito, liderança do outro, né? Então, como é que eu faço para ter uma padronização ou uma melhoria, né? Vamos dizer assim, dessas lideranças, para que a gente consiga ter o resultado dos departamentos dentro de uma sintonia com os resultados da empresa. Olha que legal. Sabe qual é a grande chave, pelo menos das lições aprendidas relacionadas a isso? É ir de encontro a essa padronização. Porque como a questão de cultura que tem organizacional e tem as culturas do indivíduo, dos modelos de gestões, né? E uma liderança que muitas vezes pode ser situacional. Então, após feito o diagnóstico relacionado à cultura, clima, que a gente pegou todos esses indicadores, eu percebi que aonde é que eu mais errava? Eu fazia uma baita análise crítica e descia um pacote de ações como um todo, por igual, para toda a base da liderança. Isso foi um fiasco dentro do meu modelo de gestão, porque, apesar de uma boa análise bem estruturada, em modelos de Greenbelt, metodologias ágeis, ela não se fazia percebida. E com o diagnóstico, eu percebi que alguns líderes estavam em estágios evoluídos, alguns estavam em formação de processo, e para cada estágio, a prateleira de produtos era diferente. Então, para um líder que ele é interdependente, que ele é uma referência, a gente dava produtos para que ele puxasse workshops, para que ele conduzisse projetos técnicos de maior abrangência, aquele líder que ele é uma referência dentro do time, e o conceito de liderança que a gente traz muito é a capacidade, principal característica, a capacidade de influenciar pessoas. E a gente começou a identificar quem são esses líderes, desvinculados dos cargos. Então, aquele operador que toda vez que ele falava, ele influenciava pessoas, os setores que influenciavam mais a decisão da planta. E eu percebi que cada setor, cada modelo de liderança tinha diagnósticos e enquadramentos diferentes. E as propostas de ações, suporte à liderança, eram diferentes. Então, aquela teoria de tratar a cultura ou o desvio de perdas como um adoecimento, aonde o usuário, né, ele tem um tratamento individualizado, fez sentido. Aí a gente começou a ter mais portas abertas dentro do modelo de gestão de saúde e segurança junto à liderança. Isso foi fantástico.
Agora a gente precisou, depois disso, descobrir agora, conseguir entrar. O que é que eu vou conseguir propor mediante isso, né? Porque eles começaram a gostar do produto. Que Então, esse foi um legal, que baita legal. desafio. Nossa, isso é fantástico. Como é que, digamos, outro aspecto às vezes eu fico pensando, né, o gestor, o CEO, né, o diretor, o presidente e tal, ele normalmente ele tem uma imagem da empresa dele bem melhor do que na verdade ela é, em termos de segurança, né? Ele Tá? isso você acha que é fruto de um, né, um efeito avestruz, ele bota a cabeça no buraco e acha que está tudo resolvido? Ou é um pouquinho também da informação que ele recebe que é muito filtrada, né? A gente sabe que os chefes eles costumam tentar adorar um pouco, melhorar o ambiente. E quando chega lá em cima, né? Às vezes o dono nem sabe o que está realmente acontecendo, né? Exato. E é bacana, né? Porque é a questão da onipresença, né? O que eu falo muito, uma vez em uma organização tinha um slogan que dizia segurança em primeiro lugar, em uma discussão em roda de conversa que a gente promovia com as equipes, alguma pessoa buscou e disse bem assim, é segurança em primeiro lugar, mas temos esses problemas. E o contexto da cultura, da política organizacional, é aquilo que a gente constantemente estará almejando. Eu quero a segurança em primeiro lugar. Eu talvez não esteja com a segurança em primeiro lugar. Claro, claro. Os comportamentos da minha liderança, ou que prática, não seja de primeiro lugar. Mas quando você está dentro de uma organização que já determina que isso é uma prática a ser buscada na cultura, isso é muito bacana, porque na hora de uma discussão, de um influenciamento, a gente diz bem assim, mas essa decisão é a melhor para a empresa, é a que coloca a segurança em primeiro lugar, porque quando a gente fala em segurança em primeiro lugar, se você está tendo tantas perdas, tanto micro perdas, e a gente eliminando os cenários das entidades, das organizações, olha, a organização sempre foi assim. Desde que eu estou nessa organização, há 30 e poucos anos, esse foi o comportamento. E a gente viu que a pessoa está num circuito de um modelo de formação do passado, e de repente ele está em choque cultural, porque as organizações estão querendo mudar sim, sendo que esse caminho da mudança, né, ele passa por um step by steps, né, pequenos passos sequenciados. E às vezes a gente é imediatista e a visão da empresa é de 12 meses, mas cultura não é 12 meses. A gente não trabalha cultura em 12 meses. Então, o resultado fracionado dentro dos 12 meses, dizer bem assim, olha, esse ano a gente quer ter um grupo mapeado como reativo dependente, migrando, no mínimo, para independente ou de reativo para dependente, né? Então, qual é a escala? E tem um plano de trabalho para isso. Tá? E o plano começa pelo básico, né? Como é que você está trabalhando os diálogos operacionais? Você pode chamar de diálogo de segurança, você pode chamar do que você quiser. Diálogos operacionais. Esses diálogos, esse primeiro D, ele está válido, é um diálogo, a operação fala, os problemas vêm à mesa, e a gente está aqui como líder para tratar problema, né? E eu gosto de ter problema. E isso é que é a grande bacana. Ou é um diálogo informativo, que não é D, não tem diálogo. Um Eu discurso, informo, né? delibero Discurso, e discurso, separo. discurso, falo e não ouço, né? E num ambiente que todo mundo tem culturas e informações cada vez mais ao smartphone, né? Então, ao celular, e isso é um fiasco na liderança, é uma liderança que ela está fadada, e não é está fadada na segurança, ela está fadada aos indicadores que o mantêm ali, né? De desenvolver um produto através das pessoas. Então, isso ajudou muito para chegar e influenciar a alta liderança. Como é que a gente estrutura comportamento para deixar, olha, primeiro, comportamento não é isso não, não é esse literário não. Comportamento, ele tem uma curva, assim como você faz uma estratégia de produtividade, e onde a gente vai se enquadrando em cada cluster, onde a gente vai subindo, e a medição, a gente define quais são os pesos quanto empresa. Você pode dizer que para você, e para a segurança, para mim, a perda durante o processo e o retrabalho ele tem um peso imenso para a segurança. Então, a gente define os pesos. E aí a gente faz essa escala de dizer e mostra o plano de trabalho de suporte à liderança.
É um plano humanizado de suporte à liderança, lógico, é performance, mas a gente tem que trazer o líder para dizer, isso aqui, construído com ele, a máxima da qualidade diz o seguinte, um plano de trabalho feito para outra pessoa já nasce com 50% de chance de não dar certo, porque ela não está engajada. Uhum. Então, a gente trouxe a turma para tomar as decisões. A gente não desceu nunca mais decisões para a operação com o nosso olhar superior da segurança. Então, a gente começou a fazer parte do time. Então, isso foi uma excelente virada de chave. Márcio, dentro dessa linha, a gente está vivendo no momento do PGR, né, que está Exato. revolucionando muitas empresas que não faziam segurança e estão tendo que se adaptar, e empresas que já tinham ótimos trabalhos também têm que fazer algumas mudanças. Mas um dos desafios do PGR é o famoso inventário, o inventário dos riscos, né, riscos e perigos. E como é que a sua prática concreta em relação a isso, usando isso que você falou, esse envolvimento, como é que você imagina que deve ser um modelo ideal? Obviamente, criar uma matriz de risco, criar, né? Você pode falar um Sim. pouquinho como é que vocês fizeram aí, mas fala um pouquinho sobre essa experiência, o desafio de fazer um inventário que realmente tenha sentido. Inclusive, se você quiser falar um pouquinho sobre essa experiência da produtividade também afetando nesse inventário, né? Que acaba esse modelo que você citou é um modelo também que ajuda a definir prioridades, né? Foi muito bom. Todo modelo construído, ele está naquela estrutura de corações e mentes. Então, eu tenho um lado, uma estratégia comportamental, e essa estratégia comportamental, ela é top-up e top-down. Então, tem coisas que eu vou construir com a base operacional, mas o primeiro aluno, né, o primeiro envolvido dentro dessa estratégia é a autoliderança. Então, assim, a gente começou a trabalhar fatores humanos com alta liderança, projetos como Leader Coach, projetos como academias de segurança, onde a gente explica por que as coisas não estão acontecendo. E a gente traz estruturas de liderança falando ao tema de segurança, mas poderia ser qualquer outro tema. Essa é a parte de comportamento, né? Em paralelo, eu tenho a minha parte técnica, hardware, e aí eu também tinha que medir isso aí, porque às vezes o pessoal dizia, eu quero eliminar acidente. Eu digo, companheiro, primeiro, vamos alinhar. Não existe risco zero. Está saindo agora, tem risco. Você quer eliminar acidentes? Você precisa eliminar riscos, trabalhar em cima do risco. E como é que e a gente tem que trabalhar a frustração ao risco, que 50% de grandes eventos tem fatores comportamentais. E o comportamento pode ser motivado, influenciado ou ter ativadores vinculados a condições, estratégias, modelos de gestão. E quando a gente integrou isso é que deu mais match. No PGR, todos esses perigos e riscos tinham uma categorização de cenário, né? Então a gente dizia, como é que eu consigo fazer uma curva dentro de uma estratégia que a gente chamou de score de risco, né? Então, dentro da meta da liderança, não entrava taxa, entrava a redução de cenários. Então, dentro de um perigo, né, eu trabalho em altura, quantos cenários eu tenho? Eu tenho 26 cenários. E esses cenários estão com que nível de risco desses 26? Um está médio, outro está vermelho, né? Está amarelo. E desses cenários, cada um tem um peso. O vermelho ele tem um peso. E esse somatório de cenários versus os seus pesos, a gente chamou de score. Eu tinha um score para ser trabalhado. Então, na minha estratégia, quando passava isso para a equipe, se você trabalhar em reduzir os menores cenários, o teu impacto no score de risco vai ser pouco. Então, a estratégia, eu quero dizer, você só vai ter uma guinada em termos de curva de redução de cenários se você começar a trabalhar pelos maiores cenários. E às E vezes nem sempre dá para trabalhar nos maiores cenários. o trabalho desses pequenos cenários é praticamente o mesmo de que um grande cenário, né? O esforço que é implementado numa ação, e a gente estou fazendo um monte de trabalho e tal, e o resultado é muito pífio. Mas se eu não medir, né, se não tiver esse score,
Eu vou dizer, não, eu O fiz score é 35 isso. intervenções e tal, mas não resolveu os maiores problemas, né? Qual é o bacana? O score ele tem que ter uma característica que ele permita entrar novos riscos e tem que ser bom. O score, toda vez que entrar um novo risco, ele tem que pontuar um score, porque o teu mapeamento está sendo bom. Você identifica facilmente riscos e trata Eu não riscos entendi, você dentro falou desse. tem que ser bom, não entendi o bom. O score, você definiu o teu inventário de risco Tá, ao longo de um circuito. tá, Cada cenário e cada dentro desses perigos, tá, você tem vários cenários tá. e eles estão classificados com peso menor, maior ou os mais extremos. E quando entra um novo risco, mas aí o pessoal tem uma tendência a querer só fechar o cenário e trabalhar nesse cenário e não deixar entrar mais riscos, porque ia ter mais problemas, né? E eu teria que aumentar mais o meu solicitação de custo de tratamento, eu queria ter que botar no meu CAPEX, no meu OPEX. Na maioria das vezes eu tinha que reduzir no meu custo fixo, que falar de custo fixo era ruim, porque o custo fixo ele consumia diretamente a questão do produto final. E o Uhum, líder é cobrado em relação a isso. claro, Então, quando entrava um novo risco, um novo cenário, olha, agora a gente está indo para um veículo elétrico. certo. Quais são os novos cenários? A tendência hoje do mundo do híbrido para o elétrico. E essas baterias vão ficar em cenários enclausurados? E a reação em caso de colisões? Como é que vai ser o fluxo? Esse novo cenário que entrava e era avaliado dentro do processo de gestão de mudança, ampliava o meu range no score de risco. Então, a gente escolhia o Ranger para trabalhar dentro do cenário, e toda vez que entrava um novo cenário de risco, a gente recebia um aditivo, uma pontuação que melhorava ele, porque a gente dizia, a gente está com um Ranger que aumentei a minha forma de trabalhar e eu reduzi e gerei save, gerei o custo evitado. Eu iria ter um problema do custo mais à frente, e com o mapeamento, eu estou trabalhando o custo evitado. E é uma linguagem comum à alta liderança. Então, mais uma vez, em nenhum momento a gente estava a norma, o item, a aderência, o ISO Natura, tudo isso são bases que vão me sustentar dentro do projeto. Mas a medição, quando eu falava no tema, em trabalhar o tema dentro do operacional, é risco na baixa, mapeamento, quando eu levava esse mesmo tema, score, dentro do estratégico, lá, que define recursos, pessoas, e quando eu trabalhava o tema dentro do executivo, ele trabalhava curva de performance. Então, o mesmo tema trabalhado de forma diferente. E o perigo que eu tinha no passado, eu que levava o mesmo tema no mesmo modelo em todas as esferas. E aí eu não causava engajamento nenhum, né? Eu fazia muitas reuniões para se preparar e justificar. E não era essa curva, não era um modelo produtivo, e ele tinha que ter uma característica proativa. Identificar risco no antes é proativo. Tratar risco é proativo. Ter risco, ter problemas à mesa é proativo. Então, esse foi o grande cenário. E a gente conseguisse medir. Conseguisse medir. E dentro do projeto de score de risco, a gente identificou uma outra oportunidade que estava relacionada ao custo evitado, ao save. É a questão degradação. Em média, 30% de tudo que um dia a gente já tratou, degradou. Então, a gente começou a ter uma estratégia para risco para checar a degradação. Imagina só, você fez um baita de um investimento em linhas de vidas, em todo o teu perímetro, e você não apropriou isso no plano do trabalho de manutenção. E as linhas degradaram, não passaram por inspeção, ou seja, um investimento de milhões que você botou via CAPEX, e agora o gerente teria que ir lá justificar por que está pedindo de novo. Por que ele está pedindo novamente? Aí você tinha a estratégia de corações e mentes no passado, ele tinha três barreiras, que olhava as barreiras físicas, a gestão e a comportamental, e ela tinha uma bola central que tinha um objetivo do zero acidente. Hoje, com esse novo modelo das novas visões, eu tenho as barreiras físicas, eu tenho a comportamental, as sistêmicas, mas o objetivo mudou. O objetivo é eficácia, eficiência operacional. Se eu tiver em uma planta que a minha eficiência operacional
está sadia, está saudável, a segurança ela só é beneficiada com isso. Então, o foco mudou. O foco não é mais o zero acidente. O foco é eficiência operacional, porque isso diminui exposição. E aí casa o score de risco, aí casa a questão da estratégia de comportamento, e você começa a ter uma linguagem estratégica executiva. Aí começa a passar parte da mesa, começa a ser convidado para o meu planejamento estratégico, plano diretor. Então, eu estou ligado, muitos projetos que eu estou inseridos dentro do olhar de segurança geram benefício direto ao custo. Então, são esses projetos que eu boto na minha prioridade. Lógico, os demais, dentro da hierarquia de controle, ele vai seguindo. Então, as portas começam a ser mais abertas e a gente pedia muito errado. A gente, quanto safety, pedia errado, gastava muito, porque não tinha um diagnóstico correto. E na hora que eu ia ter um recheque, um exemplo, atendimento NR12, contratava a empresa, fazia um negócio, depois de fazer o diagnóstico, eu via que eu ainda não atendia a NR12 e já pedi dinheiro. E agora? Vou ter que voltar lá, pedir novamente. A minha estratégia para autodiagnóstico foi horrível. E eu também não defini indicadores que pudessem medir a performance da máquina, porque se altera o ciclo produtivo, se altera toda aquela curva de perdas da máquina, as minhas intervenções, eu sei, comecei a parar de olhar alguns itens e comecei a olhar o indicador de segurança dentro do indicador produtivo. Aí, realmente, o match, ele aconteceu em todo sentido, e eu fui respeitado porque eu comecei a ter um diálogo de igual para igual com a autoliderança industrial. Eu acho que essas portas se fizeram mais sentido para mim. Que legal. Você falou exatamente um aspecto que eu acho fundamental, que é a presença da segurança lá no início do problema e não depois que o problema já aconteceu. Ou seja, no planejamento, no processo de mudança, de alteração, né? E isso me parece que para a empresa incorporar isso, ela tem que fazer sentido, né? Isso que você falou. Se eu entendo que eu estou economizando lá, né? Você falou um termo que é evitar o gasto, né? Eu não sei como é que Custo se... evitado, né? Custo evitado, Custo evitado, né? custo evitado. Se eu consigo mostrar para a alta liderança, né? O valor que eu atribuo, né? Me parece que muda, né? Porque hoje, infelizmente, a gente ainda tem o discurso do a lei obriga, a norma manda. Senão a fiscalização vai autuar a empresa, senão vai vir o mistério do não sei o quê, né? É, E isso para o empresário é a mesma coisa que dizer não faz sentido para ele. Porque para é a visão ele reativa, né? para ele fica uma coisa fora do padrão. E muitas vezes ele até se diz, deixa estourar aí, porque se um dia que vier aqui a gente briga com os caras, então, né? Estou Exato. exagerando, mas para muitos empresários é um confronto, não é assim, esses caras são contra mim, né? Esse pessoal da segurança é contra mim. E se a gente E dentro da empresa não, isso, não, não defender isso e mostrando o que eu posso fazer pela empresa a favor da empresa, é muito difícil, né, para o empresário entender esse negócio. essa é a mudança de patamar, Alexandre. Imagina você apresentar, mesmo para aquela pequena empresa, e dizer bem assim: olha, eu mapeei aqui as oportunidades de segurança e essas oportunidades elas vão gerar para a gente um lucro ou um custo evitado no valor X. Cara, quando você traz essa visão que o contábil traz, que a curva de produção traz, que o cara da operação é tão chamado à mesa, que o cara da manutenção é tão chamado à mesa, como é que, e eu não sou chamado à mesa, o que eu estou levando lá não faz sentido. E o meu perfil de perdas em segurança tem que fazer sentido para as pessoas no estratégico. Então, assim, quando eu levei o meu perfil de perdas, que o meu custo médio dentro da mudança de rota do fluxo logístico gerava uma perda relacionada de um valor X e a regularização gerava um ganho em 3 vezes mais dentro da curva que poderia ser feito através de um comitê interno e a gente estruturar, a gente não pegava o ótimo dos cenários. A gente pegava dizer bem assim, pega esse cenário que é ótimo, que é caro,
Vamos fracionar isso. Qual é o ganho fracionado? E aí os pequenos ganhos, os pequenos reconhecimentos começavam a ter espaço, porque é assim que a operação se comporta. Ela trabalha os pequenos ganhos. Então, eu estava sonhando com o melhor dos mundos, quando o meu colega ao lado estava andando cada passo um por vez, e eu estava sendo o reclamão em um estágio permanente. Então, não daria certo. Então, assim, esse novo olhar, né, de comportamento vinculado a uma estratégia de risco, lógico, as bases vão se manter, a nossa competência técnica, conhecer o requisito, ter uma visão, mas eu tinha muita dificuldade nas equipes que eu liderei de ver uma visão estratégica para o atendimento ao cliente. Eu cobrava muito. E qual é o teu plano de trabalho em relação a isso? Mediante os seus problemas, como você está pensando em estruturar essa estratégia? Como é que você pega esse know-how, esse tanto conhecimento para trazer uma similaridade do objetivo comum? E essa provocação fazia a turma explodir um pouco, né, a mente de fora da caixa. Então, esse novo olhar me fez abrir portas, me fez entender mais o negócio, entender mais e buscar os stakeholders que eu poderia trabalhar. Muitas das vezes, não fui eu que fui levar a proposta, eu fazia o gerente de manutenção levar a proposta, o de operação, a turma de custo levar a proposta. Eu apenas construía com eles dentro de um comitê. Então, através deles eu estava chegando dentro desse comitê num cenário maior, mais estratégico, e onde as decisões de fato eram tomadas. Então, aí eu me via. Aí eu consegui ver minha contribuição ao legado de segurança. Eu acho que esse foram olhares, que é que não diz, um dos itens da visão de segurança, ela diz o seguinte, que o erro humano é um fenômeno que acontece no processo industrial a todo momento. Ou seja, a perda acontece dentro de um processo industrial a todo momento, constantemente você vai perdas. E a gente está ali para evitar perdas, né? Consequentemente, eu estou trazendo o valor a perdas, porque eu estou falando que pessoas estão inseridas nas perdas. Aí realmente foi muito bacana, né? E empolgante, porque a gente vê uma transição de um profissional de segurança diferente e que a gente está falando acima da média de um novo olhar, onde ele está buscando novas posições, e hoje as organizações, aquelas que já entenderam isso, estão cobrando desse cara que senta nessa cadeira de segurança esse olhar. E agora o desafio aumentou, porque uma vez a gente brigou para entrar na sala, e agora eu preciso pertencer à sala. Senão eu vou voltar, e eu falo muito para o meu time, eu digo, o que é que você está oferecendo? Chega no teu cliente e pergunta o que é que ele espera de você. Se ele pedir que ele espera que você esteja na área, que você esteja mobilizando as pessoas, ele traz isso para você porque é isso que ele vê dos teus produtos. Agora, se você traz um diagnóstico, um relatório técnico, se você traz uma relação numérica disso aí do teu produto, ao quanto está vinculado ao interesse principal dele, aí você começa a fazer parte. Então, isso é uma mudança de olhar, é traduzir os teus produtos ao olhar da estratégia. Então, isso foi uma curva desses 23 anos que a gente vem amadurecendo, vem se permitindo, né? E o que a gente faz com os nossos feedbacks para a prática. E é esse o olhar que eu me propus dentro do desafio de compartilhar isso com colegas. Poxa, que legal, que chance. Tão poucos tiveram isso. Como é que a gente consegue compartilhar essa visão na prática? Sai um pouco, tem muito livro, precisamos ler, mas a gente precisa trazer prática, porque pessoas às vezes leem, mas está com uma dificuldade imensa de jogar isso a um Dia a modelo dia, né? O mais dia a dia do trabalho. dia a dia, né? Porque senão o pessoal diz, cara, isso é muito teórico, não dá, não vai É chegar. verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando você incorporou a palavra cliente aos, aos beneficiados com a segurança? Isso foi dentro Eu desse acho que processo? essa curva, Porque isso, essa assim, curva, poucas pessoas falam digamos, dos departamentos ou da empresa como cliente, né? Normalmente
é a empresa, né? Agora, essa Exato. visão de cliente é uma visão realmente. Eu sou um prestador de serviços, né? O meu trabalho está aqui para atender o cliente, não para atender a norma, né? Isso é muito interessante. Exato. E eu acho que isso fez a lógica, porque não dá para você estar aqui para brigar. Você não é um setor, como você bem falou, não é um setor é, marginal, né? Às margens do processo. Claro. Né? É um setor estratégico inserido, mas na maioria das vezes a gente ficou marginal. Primeiro, porque o que a gente oferecia estava à margem do processo, não estava casando. E aquilo que você falou faz muito sentido. Na regra geral, a ineficiência fiscal vai fazer com que esse pior cenário aconteça em um ciclo cada vez mais distante, né? Então, pode ocorrer, mas eu não espero que amanhã eu tenha alguém batendo na porta tão frequentemente. Sempre vai ter. Mas ele tem recurso, você vai recorrendo, e aí você diz, pô, recorre, aí, não deu em nada. E não é isso que a gente quer. Fomos contratados para desenvolver uma estratégia vinculadas a pessoas, à segurança, de regulamentação, mas que as pessoas sejam, que nós tenhamos o papel de agente multiplicador, né? O profissional de segurança gerador de mudança, né? Agente de mudança, essa é a palavra que eu estava buscando. Uhum. Agente de mudança. Como é que eu vou ser agente de mudança? E uma vez eu falei muito para o meu time de engenharia, eu digo, somos medidos pela nossa capacidade de influenciar pessoas. Você também é medido por isso. Porque se você não consegue influenciar pessoas, teus argumentos ou não estão estruturados, né, ou você não está no fórum adequado. Então, começa a mudar esse modelo, que é da maioria, e começa a fazer parte do jogo. E aí, quando você começar a fazer parte do jogo, você vai entender que ele é um cliente, e às vezes, na maioria das vezes, eu vou ter um cliente mais complicado, que reclama do produto, que não é isso. Eu vou ter um cliente que ele vai querer customizar demais as coisas para ele. Então, ele continua sendo cliente. Ele continua sendo cliente. Mas a minha estratégia de atendimento ao cliente, e uma das coisas que eu aprendi nesse atendimento ao cliente, que na grande maioria das vezes o cliente não sabe o problema que tem, nem ele sabe o que ele de fato quer. E esse é o nosso papel, mostrar, olha, teu problema é esse e a tua solução é essa. Eu trato você como um doente ao processo, né? Sim, Essas sim. novas visões, ela trata o evento, as perdas como uma doença e a liderança e os setores como os hospedeiros dessa doença. E quem é que está aqui para ajudar no como? Somos nós. E o quanto a gente está preparado para ajudar no como, né? Esse foi um excelente olhar que, ao longo da trajetória, cada vez que a gente vai crescendo, nas organizações, os espaços que vão se abrindo, a gente vai prospectando novos olhares. Eu acho que isso é um ciclo de uma curva, né? Que a gente vai fazendo e que, na maioria das vezes, foi muito mais árdua. Muitos podem ter passado e, ao longo desses anos todos, não tiveram esse olhar ou não tiveram a possibilidade de estar nesse olhar, ou em algum momento não quis se manter dentro de um ambiente um pouco mais pressurizado para se desenvolver a esse olhar. Então, também tem essa conjuntura. E esse novo perfil profissional hoje está cada vez mais sendo cobrado nas grandes organizações. E se você faz parte daquela pequena empresa e você tem esse olhar, eu posso fazer o meu diagnóstico de cultura e entender o seguinte: eu não vou oferecer a Ferrari, eu não vou oferecer esse grande carro, eu quero oferecer o pequeno espaço, a pequena ferramenta, mas que essa ferramenta esteja alinhada com uma estratégia organizacional, né? Ou a linha de interesse daquele cliente. Então, se de fato ele não quiser fazer, ok, vou buscar o novo cliente que vai me prospectar. Mas, uma vez você entendendo seu cliente, você vai saber até onde você consegue ir. E, na maioria das vezes, esse diagnóstico ele não está à mesa. E aí a gente perde a chance. Muito bom. Legal, Márcio, né? eu queria te agradecer. Esse bate-papo aqui foi muito legal. Acho que todo mundo que está assistindo também gostou. E, por favor, agora um comentário final, aí, alguma coisa que eu não tenha perguntado, por favor, fique à vontade para complementar alguma
alguma observação que seja pertinente. É só primeiro agradecer, viu, Alexandre? Eu acho que em algum momento no cenário das organizações a gente vai tendo esses olhares, visões, e em algum momento no meu ciclo de transição como gestor de HS e meio ambiente, eu percebi que isso era uma curva profissional que eu poderia contribuir mais, né? Então, continuo ainda entendendo que a minha contribuição dentro das organizações e me desenvolvendo com isso, mas me deu um despertar para trabalhar alguns empreendedorismos nessa mudança de patamar do profissional de saúde, segurança e meio ambiente. E é isso que eu venho me propondo, né? Não só de trazer um produto mais literário, mas de como se traduz isso na prática. A intenção desse pequeno projeto junto à Safety Ágil, junto aos pequenos cursos sem muitos compromissos vinculados para criar momentos de troca de ideias e ajudar essa nova geração que está chegando, que vai estar sentando aqui na mesa e cada vez mais vai ser questionada dentro da visão do estratégico. Então, essa é a visão, e uma porta como essa, com uma proteção, faz parte da formação de muitos colegas, assim como eu, para mim é importante, né? Que é um diálogo direcionado, prático, e que eu consigo visualizar dentro do meu dia a dia. Muito obrigado aí mesmo. E quem sabe até a próxima. Vamos falar mais, vamos trocar mais Com ideias. certeza, com Estou aberto a certeza. isso. Obrigado. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que tem uma visão bem diferenciada do, do cotidiano, né, das empresas. E eu acho que a gente precisa mudar esse perfil exatamente para atender esse cliente que se chama a empresa, as pessoas, os departamentos, e que estão tão carentes de boas práticas de segurança, né? E que a gente precisa ser os consultores dessas boas práticas. Queria te agradecer mais uma vez, e a gente está encerrando aí esse Proteção Tendências com o Márcio Eugênio, e que falou sobre esse importante tema. Na semana que vem a gente volta com mais um programa. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.